Norris e Piastri. Norris fez uma prova de gente... Fez uma prova de gente grande. né? Eu acho que suportou muito bem a pressão do Piastri. Teve um momento na volta 11 em que ele foi muito inteligente, porque de vez em quando ele faz uns ataques que a gente até questiona, pô, ele ataca, mas ele toma depois a remetida na asa móvel. Ele fez isso contra o Piastri. Não, eu acho que você falou tudo, Thiago, ainda mais com a situação da asa móvel, né? Porque às vezes você esquece a situação da asa móvel, então, tudo bem, naquela euforia toda, eu vou passar por ele agora, só que daí você esquece que na reta seguinte você tem a asa móvel, é claro que você vai tomar de novo, mas continua. Não, na volta 11 ele fez isso, porque o Piastri vem com a asa, passa, você vê que claramente ele freia antes, tira o pé pra ele na detecção, tá atrás do Piastri, e aí a hora que ele faz a curva 3, ele sai melhor tracionado e ele abre a asa e consegue manter a primeira colocação. É a primeira vez defensivamente que eu vejo o Norris pensar nesse duelo contra o Piastri. Eu acho que ele tava... eu diria que, não sei se a palavra estável esse final de semana inteiro seria a descrição correta, mas ele com certeza estava sem aqueles altos e baixos dele. Exatamente. Preciso, pole. Desde o primeiro treino, enfim. Então, ele teve uma dominância muito, muito forte, eu acho que do final de semana inteiro. Agora, uma coisa que eu não entendi foi a hora que a McLaren passou aquele rádio pro Piastri, a hora que ele deu aquela bloqueada no final da reta, e ele 17, e ele quase bateu no Lando. Pessoal, vocês estão começando a passar um pouco do ponto, tá bom, é uma corrida. A McLaren deixou os dois pilotos guiarem. Eu acho que passar do ponto é só no momento que um bate no outro, porque se por acaso o Piastri consegue passar o Lando, a McLaren vai ficar passando o rádio pulando a hora que o Piastri tá liderando e o Lando tá atrás. Lando, não passe do ponto. Então, deixa correr ou não deixa correr? E eu acho que a situação só seria: estamos passando do ponto e não foi certa a atitude que vocês tomaram se por acaso um tivesse batido no outro. É que foi uma situação que quase bateu. Quase bateu, mas não bateu. Sim, eles são profissionais, pagos para isso. Então, às vezes, por incrível que pareça, quando você bloqueia, você até consegue mesurar dentro do carro num fator de segundo se... Tudo bem, eu cheguei perto, mas eu não bati. Diferente do caso do Tsunoda e do Colapinto. O Tsunoda podia ter segurado o carro um pouquinho, ou na freada, ou na hora que ele saiu, né? Porque ele acabou batendo lá no Colapinto na saída da curva, né? E viemos e convenhamos. Tava brigando porque décimo... Era pelo último que estava correndo. Exatamente. Então, décimo, sei lá quanto. 15º, se não me engano. Quando você tá lá atrás, você já sabe que o teu final de semana já tá praticamente estragado. Você não deveria tomar grandes riscos. Mas, voltando ao duelo das McLarens, é uma linha muito tênua quando eles recebem o rádio e falam: pessoal, vocês estão passando do ponto. Então, quando eles mandam esse rádio para os dois pilotos, não estão deixando eles correrem. E eu acho que deixar eles correrem é ter aquele entendimento de ambos, de vamos ser duros, vamos ser corretos, mas não vamos passar do ponto. A minha leitura foi que tá quase puxando o freio de mão do Piastri para não faça mais isso. Eu vou... É claro que, tipo, você sentou num Fórmula 1, você competiu, você duelou com um companheiro de equipe, tudo assim. A minha visão nesse caso foi o seguinte, assim, tipo, tivemos um toque na corrida passada e vocês quase tocaram de novo. Tipo cartão amarelo. Exato, assim, é meio que um alerta, assim, pessoal, cuidado. Entendeu? Isso. Eu não achei que foi... Até porque entendi. é o líder do campeonato. Quer dizer, é o líder do campeonato ainda. Tipo, ele é o... Sabe que meio que um... Concordo com você. Olhando por esse ângulo, sim. Eu sinceramente, tive uma leitura um pouco diferente do rádio. Talvez do lado do piloto. Tipo, os caras estão me tesourando. Exatamente. Exatamente. Até mesmo porque, às vezes, o que acontece numa disputa? O Lando tá entrando, tá reduzindo com um canto do olho, ele tá olhando no espelho, ele tá vendo que talvez o Piastri possa ter passado do ponto, mas ele tá vindo meio banzai por dentro.
O Lando acaba abrindo e com isso o Piastri se aproveita. É uma corrida. Sim, foi meio você tá disputando. Bortoleto e Alonso. Exatamente. Então, eu entendo o lado do cartão amarelo, mas eu também continuo batendo firme lá na tecla que, e aí, o que você faz? Entendeu? Você é agressivo ou não é agressivo? Por isso que eu acho bacana aqui o Pelas Pistas, que a gente traz, claro, a visão de quem já competiu na Fórmula 1 e de quem foi um dos brasileiros que pontuou na Fórmula 1. A gente vai falar sobre os brasileiros que pontuaram. Se você já sabe, quero saber um desafio aqui. Quantos pilotos brasileiros já pontuaram na Fórmula 1? Vocês podem colocar nos comentários aqui no nosso chat também. Uma coisa que chamou atenção foi as estratégias da McLaren, porque geralmente você tá com uma corrida, entre aspas, controlada com os caras próximos, você para um cara numa volta, o líder, quem tá na frente para primeiro, na volta seguinte para o outro, e vai embora. A McLaren segurou um pouco mais, mudou um pouco a estratégia, e uma coisa que eu percebi, que é algo que geralmente eles fazem quando o Norris está atrás de alguém. Tipo, o Norris geralmente fica um pouco mais na pista, para ter um pneu novo no final, porque eles sabem que o carro no final rende bem. E fizeram isso com o Piastri. Se não fosse aquela bloqueada que o Colapinto deu no Piastri, cara, ele ia ter, tipo, mais fôlego e ia chegar mais rápido naquele vucu-vucu final que teve ali do Bortoleto, do Alonso, com o Norris passando e, tipo, eu acho que ia ter uma briga. Eu achei curiosa também esse lado diferente estratégico da McLaren entre os dois pilotos. Bom, comentando do lado estratégico, eu acho que estava sobrando tanto da McLaren em relação aos outros lá na Áustria que eu acho que eles meio se permitiram fazer isso. Eles se permitiram até para tentar uma opção e não só uma opção para dar mais chance para o Piastri vencer a prova, por exemplo, mas também para aprender um pouco sobre os pneus e para se preparar um pouco melhor como equipe, se por acaso nas próximas corridas eles se encontram numa situação onde eles estão brigando por milésimos contra uma Ferrari, contra uma Red Bull do Max, contra o Russell. Então eu acho que eles se permitiram para entender um pouco o contexto geral da prova, como é que poderia ter sido se por acaso a gente tentasse algo um pouco diferente, ao contrário de fazer aquela estratégia meio que feijão com arroz, fazer aquela estratégia básica. Agora, no que diz respeito ao Colapinto, eu sinceramente acho que ele não viu. Ele não reparou ali que estava... Não, exatamente, que ele nem sabia que o Piastri estava lá. Eu acho que ele não sabia na hora, porque ele já vinha na disputa. Então, quando você tá na disputa, você não tem 80 olhos para ver quem tá atrás, daí o carro você já não consegue ver direito, os carros são grandes, como a gente já comentou 1 milhão de vezes, tudo. E eu acho que a hora Você acha os carros grandes? Quase nada. Inclusive, eu mando texto pra você direto quando tem as comparações, né? Então, é verdade. Tá vendo? Tá vendo? Olha aqui. O Christian me manda então. um monte de mensagem. É ridículo. Não é grande, é ridículo. Daí quando eles saíram da 3, eu sinceramente acho que o Colapinto não viu. Até ouvi comentários, ou não sei se eu ouvi ou se eu li em algum lugar. Tá. Não, ouvi. Agora a Alpine tá devolvendo o que o Piastri fez com a Alpine. O próprio Piastri saiu falando, agora eles querem MF pontinho. Até agora eles querem MF pontinho. Não, aquilo não foi feito de propósito. Eu não vejo a Alpine passando um rádio, o brother do Nelsinho, né? O seu Flávio, né? Até Mônaco também ali, então, passando um rádio lá pro Colapinto, ferro o Piastri agora. Não, eu não vejo isso acontecendo. E tudo acontece muito rápido, Sim. né? Também. Então, você não tem tempo para isso. Se você parar para pensar, da hora que eles saíram da 1 até a hora que tudo aconteceu, passaram o quê? 20 segundos? 30, menos? Sei lá, 15, 20 segundos. Então, na minha opinião, eu acho que foi o Colapinto que realmente não viu e ele... Por que ele foi para a direita? Porque ele quis pegar o vácuo do carro da frente. Foi muito simples. E a hora que ele mexeu o carro para a direita, o Piastri já estava com 1/4 de carro lá e daí ele teve que achar a salvação dele, que, diga-se de passagem, eu lembrei do Tony em Indy. Sim, aquela ultrapassagem dele a 300 e sei lá quanto por hora. Piastri talvez não estava tão rápido naquele ponto da pista, mas estava bem rapidinho.